E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos iniciar a aula desta semana e o conteúdo será sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. E para isso eu preciso que vocês façam a leitura da página 312 à página 316 e realizem os exercícios do 1 ao 4 da página 314 e também do 1 ao 5 da página 316, beleza? Vamos lá, então, pessoal, acompanhe comigo essa situação. Uma indústria automobilística decidiu testar se a velocidade indicada em velocímetro era precisa. Para isso, verificou a distância percorrida pelo veículo durante 1 minuto, mantendo uma mesma velocidade média de 60 km por hora, e foi registrada a distância de 1 minuto. Em seguida, outras velocidades foram testadas. Veja os resultados na tabela abaixo. Então eu tenho duas grandezas aqui. Lembrando, o que são grandezas? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido ou contado. E quais são as grandezas nessa situação? Eu tenho velocidade média em km por hora e tenho a distância percorrida em 1 minuto. Então em 1 minuto foi percorrido qual distância? Tá? Que está em quilômetros aqui. Eles fizeram esse primeiro teste e perceberam que se o veículo andar a 60 km por hora, ele irá percorrer em 1 minuto 1 km, ok? Agora, se eu dobrar a velocidade média, se eu dobrar a velocidade para 120 km por hora, ele percorrerá o quê? O dobro da distância. Então, nesse 1 minuto, ele percorrerá 2 quilômetros, ok? Se este carro estiver numa velocidade de 30 km por hora, ele terá percorrido meio quilômetro. Nesse 1 minuto, terá percorrido meio quilômetro. Agora, se eu aumentar a velocidade para 90 km por hora, em 1 minuto, o carro percorrerá 1,5 km. O que está acontecendo aqui então? Vamos ver. Eu tenho 60 e multipliquei por 2, deu 120. Quando eu multiplico uma grandeza por 2, a outra grandeza também foi multiplicada por 2. Veja só, 1 vezes 2, 2. Então, em 60 km por hora, percorre 1 km, logo 120 km por hora percorrerá 2 km. O que aconteceu nessa situação? Eu dividi uma grandeza por 4. 120 dividido por 4 será 30. O que aconteceu com a outra grandeza? Também foi dividido por 4. 2 dividido por 4, 0,5. Nessa situação aqui, eu multipliquei 30 km por hora por 3. Então, eu tripliquei, deu 90. O que aconteceu com a outra grandeza? Também triplicou. Então, duas grandezas elas são diretamente proporcionais quando variam sempre na mesma razão. Então, o que é variar na mesma razão? É quando uma grandeza multiplicada por 2, a outra grandeza também foi multiplicada por 2. Se eu dividir uma grandeza por 4, a outra grandeza também será dividida por 4. E se eu multiplicar uma grandeza por 3, a outra grandeza também foi multiplicada por 3. Então, elas estão variando na mesma razão. E quando isso acontece, nós dizemos que elas são diretamente proporcionais. Ou seja, estas duas grandezas, elas são diretamente proporcionais. Mais uma situação. No quadro abaixo, pode-se observar o tempo gasto por uma moto para percorrer uma mesma distância, variando a velocidade média. Quais são as grandezas que eu tenho, então? Eu tenho velocidade média em km por hora e tenho o tempo em horas. Vamos ver o que está acontecendo nessa situação. Se, ao pilotar a moto numa velocidade de 30 km por hora, eu vou fazer uma certa distância em 2 horas. Tá? Agora, se eu multiplicar por 2, se eu dobrar a minha velocidade, se eu estava a 30 km por hora, eu faço o percurso em 2 horas. Só que se eu dirigir mais rápido, eu vou fazer esse mesmo percurso em menos tempo, né? Vou diminuir pela metade. Se eu dobrar a velocidade média, eu consigo diminuir pela metade o meu
tempo para fazer o mesmo percurso. Então, significa que eu dividi por 2, ao dobrar a velocidade média, o tempo ele é dividido por 2. Então, 30 km por hora, eu faço um percurso em 2 horas. Se eu dobrar a velocidade, andar mais rápido e fazer a 60 km por hora, eu consigo fazer esse mesmo percurso em 1 hora, certo? Então, o que aconteceu aqui? Uma grandeza foi multiplicada por 2, a outra grandeza foi dividida por 2. Quando eu divido uma grandeza por 4, então, 60 km por hora dividido por 4 dá 15 km por hora. Ou seja, percebam aí, se eu estou pilotando mais devagar, significa que esse mesmo trajeto eu vou levar mais tempo para fazer, para realizar esse trajeto. Ou seja, se eu divido uma grandeza por 4, a outra será multiplicada por 4. Então, em 15 km por hora, eu vou levar 4 horas para fazer o mesmo trajeto. Aqui foi dividido por 2, então eu dividi por 2, eu diminuí ainda mais a velocidade, significa que eu vou levar ainda mais tempo para fazer esse mesmo trajeto, então multipliquei por 2 a outra grandeza. O que está acontecendo aqui? Na medida que uma grandeza é multiplicada por 2, a outra é dividida por 2. Quando eu divido uma grandeza por 4, a outra grandeza é multiplicada por 4. Quando eu divido uma grandeza por 2, a outra grandeza será multiplicada por 2. Ou seja, multiplicação e divisão são operações inversas. Ou seja, duas grandezas são inversamente proporcionais quando uma varia sempre na razão inversa da outra. Ou seja, quando uma razão é multiplicada por 2, ou quando uma grandeza é multiplicada por 2, a outra grandeza é dividido por 2, que é o que está acontecendo aqui. E podemos dizer também que grandezas são inversamente proporcionais quando uma grandeza aumenta, a outra grandeza diminui. Se uma grandeza aumentar, a outra vai diminuir. Então, elas não variam na mesma razão. Se uma aumenta, a outra diminui. Se uma diminui, a outra aumenta, ok? Então, nessa situação, observe no quadro abaixo a relação entre a idade e a massa de alguns alunos da escola Passo Certo. Quais são as grandezas que eu tenho? Eu tenho grandezas idade, que estão em anos, e tenho a grandeza massa, que está em quilogramas. Vamos ver o que está acontecendo aqui. Uma criança que tem 10 anos de idade, ela tem uma massa de 30 quilogramas. Ok, uma criança de 5 anos de idade, ela tem uma massa de 14 quilogramas. Essa criança tem 15 anos de idade, ela tem uma massa de 45 quilogramas. E essa criança, essa é adulto, esse professor, eu, tenho 30 anos e tenho uma massa de 88, ok? Porém, vamos analisar essas medidas, porque elas não são proporcionais. Por quê? 10 para 5 foi dividido por 2. 10 dividido por 2 vai dar 5. Mas o que aconteceu com a outra grandeza? Também foi dividido por 2? O 30 dividido por 2 dá 14? Não. Então, já sei que não são grandezas diretamente proporcionais. Por quê? Diretamente proporcionais. Se eu dividir uma grandeza por 2, a outra também tem que ser dividida por 2. Que não é o que aconteceu aqui. Então, já sei que elas não são diretamente proporcionais. Será que elas seriam inversamente? Também não. Por quê? Se eu dividir uma grandeza por 2, 10 dividido por 2 dá 5. Então, a outra grandeza deveria ser multiplicado por 2. 30 vezes 2, 60. Não é também. Ou seja, não está tendo uma proporção aqui. As grandezas elas não estão variando na mesma razão. Quando eu multiplico 5 por 3, a outra também deveria ser multiplicado por 3. 5 vezes 3, 15. 14 vezes 3, 45? Não. 15 vezes 2, 30. 45 vezes 2 dá 88?
Não. Então aqui, essas duas grandezas não são proporcionais. Por quê? Porque elas estão variam em razões diferentes. Quando as grandezas variam em razões diferentes, nós dizemos que elas não são proporcionais. Idade e massa não são razões proporcionais, ok? Pessoal, então essa foi a nossa aula sobre grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Façam aí os exercícios com bastante atenção e não esqueçam de responder os questionários, ok? Bons estudos para vocês, até a próxima aula. Tchau!